obriga-me a fazer duas homenagens, começando por aquela que considero ser a maior defensora das liberdades que eu tive a honra de conhecer, minha irmã Marielle Franco. Porque Marielle, mesmo não tendo graduação em Direito, eu a considero uma das maiores advogadas. Porque Carnelutti dizia que advogar significa ser chamado a defender. E assim era minha irmã, sempre pronta a defender, custe o que custar. Por isso eu peço licença para ler uma pequena carta que eu fiz à minha irmã, logo após o fato. E peço que enquanto eu falar, vocês imaginem que aqui, quem fala é a Marielle, como se ela estivesse aqui. Talvez pensem, senhoras e senhores, que poderia ter evitado minha morte se dissesse e fizesse tudo aquilo que eles estão acostumados a ver e ouvir da classe dominante. Longe de mim fazer isso. Eles queriam me ouvir gemer e lamentar e fazer coisas que, insisto, são indignas de mim. Coisas que vocês estão acostumados a ouvir de outras pessoas. Por isso não me arrependo, companheiras, de ter lutado pela defesa do meu povo, mesmo que isto tenha custado minha vida. Porque prefiro morrer lutando do que viver como uma covarde. Companheiras negras, companheiros negros, não devemos em qualquer lugar, seja ele no tribunal ou na guerra, deixar nosso povo sem defesa. Mesmo que isso possa custar nossas vidas, e eu sou um exemplo disso. Jamais deixem que minha morte seja em vão. Nas batalhas, companheiras, é muito comum os homens evitarem a morte depondo suas armas e implorando misericórdia aos perseguidores. Mas nós, mulheres, somos diferentes dos homens, porque a covardia é uma palavra que não existe em nosso vocabulário. Apesar dos anos passados e das derrotas, que não foram poucas, ainda assim sinto o mesmo amor, que nada arrefece, pelo Ministério das Liberdades, porque é defendendo a liberdade dos outros que aprendemos a importância de se defender as liberdades públicas. Faço-lhes, por fim, um pedido. Não se subtraiam à defesa das causas do povo negro, das mulheres e das causas LGBT. Onde for apurável um grão que seja de direito, junte-se a elas. Porque estando junto delas, estarão juntos a mim. Marielle presente, hoje e sempre. Feitas essas pequenas considerações, agora, muito rapidamente, eu passo aqui, porque não posso deixar de fazê-lo, uma homenagem ao Instituto Anjos da Liberdade. Flávia, querida presidenta, James, não sei se encontra aí, presidente da Bacrim, eu preciso confessar que não encontrei palavras para traduzir a felicidade que foi deparar-me com a grande quantidade e diversidade dos palestrantes, sobretudo negros e negras. Deixe-me a franqueza declarar que de todos, o único cuja imagem jamais imaginei que pudesse me deparar é justamente a deste que aqui vos fala. Porque vindo de onde eu vim, jamais imaginei que um dia pudesse, enquanto palestrante, sentar ao lado daquele, por exemplo, que considero ser um dos maiores advogados do Brasil. Por isso, muito rapidamente, preciso declamar um texto que escrevi, cujo nome chama-se Revolução dos Micróbios Jurídicos. Vão-se-vos abrir as portas do Instituto Anjos da Liberdade, e por ela ides entrar algo raro nos grandes eventos da academia jurídica. Uma grande quantidade de negros e negras. Eis porque estamos aqui diante de uma verdadeira revolução, que eu a chamei de Revolução dos Micróbios Jurídicos. Por quê? De acordo com Costa Pinto, entre outros, eles disseram que nunca viram um micróbio, depois de ser submetido a uma experiência, tomar forma de gente e vir a público falar acerca da experiência a qual ele fora mero objeto. Pois, para surpresa de muitos, e por que não dizer infelicidade de alguns, os micróbios se qualificaram para o embate. Seja através de mestrados e doutorados,
seja através da própria experiência de vida. E aqui eu cito Jane por todos. Não poderia deixar de dizer algo, já indo para o final, sobre tudo que acabei de afirmar. Naturalmente, hão de acabar conjecturando que tudo que acabo de afirmar não tardará em cair ao esquecimento ante o desprezo que se tem por nós na academia em geral. Lê do engano. Muitos hão de sorrir do que ora afirmo, atribuindo a mim uma ingenuidade escolar. Quererão saber até onde isso que chamam de micróbio quererá chegar. E um dia me lembrarão do passado, quando, prestando concurso para ser estagiário do Ministério Público Federal, não pude assumir a vaga que escolhi, mesmo tendo passado entre as primeiras colocações. E o motivo? O procurador da República não acreditara que aquele micróbio lera os livros que carregara consigo. A compulsão por rabiscos em meus livros, a qual adquiri como forma de provar a capacidade de um micróbio, eu devo a ele. Mas mesmo assim eu o perdoei. Por derradeiro, senhoras e senhores, por derradeiro, para dar seguimento à palestra em respeito a vocês, eu gostaria de citar um pequeno trecho em homenagem a Rosângela de Souza Ferreira, minha mãe, que pela primeira vez me ouve. Quando seu moço nasceu meu rebento, ao era o momento dele rebentar, já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei explicar, fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, um dia ele me disse que chegava lá. Olha aí, mamãe, eu consegui. Só sendo bem breve, agora o tema que me propus a falar tem ligação com 4 pontos: poder, limite, processo penal e psicanálise. Para falar sobre o poder, eu gostaria de iniciar com uma citação de Lebrun. Diz ele: compreendo que alguns detestem o poder, compreendo que outros amem o poder. O que eu não consigo compreender, diz Lebrun, é como a gente que subestima o poder. E sempre que eu falo isso, me vem a lembrança da anedota do policial que defendia uma juristocracia, né? Eu dei uma mudada e diz o seguinte, que um policial estava numa blitz e num determinado momento parou esse carro. Abordou a pessoa, perguntou qual era a sua profissão e ela disse, juiz. Ao que o policial respondeu, você está armado? E ele disse, sim. Você poderia me dar a sua arma, por favor? Sabe o que foi o que o juiz deu ao policial? Uma caneta. Porque juristocracia é isso. É o governo dos juízes pela caneta. Isso também me faz lembrar Napoleão Bonaparte, numa conversa que eu tive com o querido Zaffaroni e Juarez Tavares. Napoleão, em que pese as críticas que se pode fazer a ele, era um sujeito extremamente inteligente. Em um dado momento, ele, quando foi fazer um código, ele reuniu diversos juízes, entre os mais inteligentes, deu-lhes ampla liberdade e fez apenas uma exigência. Disse-lhes o seguinte, vocês podem tudo, menos dar poder a vocês. Claro que numa democracia pautada por uma Constituição, eu não estou aqui a propor um retorno ao juiz boca da lei. Muito embora, como costuma ironizar meu querido pai e mestre Lênio Streck, atualmente, defender a letra da lei tem sido uma atitude quase revolucionária. E aqui a gente entra num outro ponto, que é a questão dos limites. Porque se o poder é uma relação
entre comportamentos onde um ser humano pode determinar o comportamento de outro ser humano, então conclui-se que numa democracia o poder somente pode ser exercido com limite. Uma vez que, segundo Kant, o ser humano não pode ser um fim para se atingir qualquer fim. E aí, falando em limites, aqui a gente entra basicamente no ponto que eu considero ser o mais importante, que eu queria trazer a reflexão de vocês, que é a distinção entre limites autoritários e limites democráticos. Na educação da criança, é muito comum, na verdade é muito importante fazer com que elas entendam a distinção entre a submissão à lei da submissão àquele que impõe a lei. Pais e mães autoritários, eles acabam criando um grande problema. Porque, ao serem autoritários, eles fazem com que a criança não consiga distinguir a diferença da submissão à lei da submissão àquele que impõe a lei. Isso acontece, entre outras coisas, porque os pais e mães autoritários estão preocupados simplesmente em gozar com a aplicação de sua lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que tem acontecido atualmente, infelizmente, é que muitos juízes têm gozado da mesma maneira com a aplicação de sua lei para poder gozar, violando o direito dos inimigos e aceitando desculpa dos amigos como se isso pudesse ser uma causa de extinção da punibilidade. Aliás, foi justamente por isso que eu brinquei e criei uma expressão chamada presunção geni de inocência, ou Constituição geni, porque atualmente é o que a gente tem. A Constituição, quando ela interessa, tal como o geni, ela é bendita, e quando não interessa, ela é maldita. Isso tem um problema. Por quê? Quando o juiz humilha e desacata a dignidade de um preso ou de um acusado, ele acaba criando, nesse preso, inconscientemente, a vontade de que ele imponha o respeito da mesma forma que impuseram a ele, ou seja, com a violência dos atos. E o melhor exemplo disso nos foi dado por Shakespeare na obra O Mercador de Veneza. Eu gostaria de citar um pequeno trecho para poder fazer a reflexão com vocês. Ele riu de minhas perdas, ridicularizou meus lucros, menosprezou minha nação, dificultou meus negócios, esfriou meus amigos, esquentou meus inimigos, e que razão tem para fazer tudo isso? Apenas o fato de eu ser um judeu? Mas um judeu não possui os mesmos sentimentos, não é alimentado pelos mesmos alimentos, sujeito às mesmas doenças? Curado pelos mesmos meios, aquecido e esfriado pelo mesmo verão e pelo mesmo inverno? Se nos pica, não sangramos? Então, quando um cristão é humilhado por um judeu, onde ele deve colocar sua humildade? Ora essa, na vingança. O meu objetivo com essa citação, de novo, é voltar para essa reflexão acerca da importância da distinção entre limites autoritários e limites democráticos. E para demonstrar isso, eu pretendo fazê-lo agora, um ensinamento que eu tive a partir do meu outro pai, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que é o seguinte: certa vez eu fui um menino, na verdade, que dei muito trabalho para minha mãe, minha infância, e eu havia cometido uma daquelas travessuras que minha mãe pedira para que eu nunca mais fizesse. E eu lembro-me bem que estava no banheiro, minha mãe, por vários motivos de dificuldades que nós passávamos, acabou me batendo, e num dado momento eu desmaiei. E somente acordei quando minha mãe, debruçada sobre mim, chorava pedindo desculpas. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei a cometer aquelas travessuras. E quando eu coloco essa questão, as pessoas geralmente me vêm perguntar depois o que seria que teria feito com que eu não viesse mais a cometer aqueles atos. E todas falam: a lembrança das pancadas de sua mãe. E eu falo: não. Na verdade, o que me fez jamais voltar a cometer aqueles atos era a lembrança do choro de minha mãe. Aqui a gente tem um claro exemplo da distinção entre um limite autoritário e um limite democrático, porque a principal distinção é que a punição ou o limite
autoritário enquanto ele não fala com você, o limite democrático ele dialoga com você. E essa é a principal distinção, porque o choro de minha mãe dialogava comigo. Ao contrário das pancadas, que quanto mais batia, mais violência, assim como no caso do citado aqui por Shakespeare. Eu acabei perdendo um pouco da noção do tempo. Vou chegar agora no final. Vou pular aqui para ser bem, para a gente poder ouvir que eu estou ansioso também. E para entrar no último ponto, a questão da paranoia, né? Afinal de contas, o que é uma paranoia? Eu gostaria de fechar citando uma frase do Jacinto, que ele diz: pobre dos juízes com leis assim, que exigem deles algo contrário à natureza humana. Ora, que coisa é essa que a lei tem exigido dos juízes que é contrário à própria natureza humana? Não ser paranoico. Por quê? Porque segundo Charles Melman, todos nós fomos, somos ou algum dia seremos paranoicos. E um bom exemplo disso, que ele brinca, é o seguinte: imagine que vocês vão ao Japão e num dado momento entrem no metrô. Olhem para o lado e reparem diversas pessoas, né, daquele país olhando para você e rindo. O que você vai pensar? Ora, só pode ser de mim que eles estão rindo. Por que isso acontece? Porque, entre outras coisas, né, na verdade, qual é o problema disso no direito? Né? Porque a paranoia, segundo Agostinho Ramalho, é uma forma de pensamento que não admite questionamento. Ou seja, não se trata de uma mera crença, mais do que isso, trata-se de uma certeza. De tal modo que, ao exigir do juiz, né, que ele não seja paranoico, mesmo tendo contato com uma prova ilícita, isso não é humano. Porque nós não somos como um computador, de modo que nós possamos apertar um delete e excluir da nossa memória aquela prova ilícita que nós tivemos contato. E aqui, encerrando, tudo isso para dizer, se de fato nós somos paranoicos e muitas das vezes não temos o domínio de nossas ações, nós precisamos de algo que aponte para um determinado lugar, para um lugar comum. Esse algo é a Constituição. Tal como fizeram os alemães depois da guerra, após contar o número de mortos, como nos lembra Jacinto. Reuniram-se todos e disseram: é preciso cumprir a Constituição, mesmo no caso de nossos inimigos. Por quê? Ela é uma espécie de galho sobre o qual todos nós estamos pendurados. De modo que, se eu tento, ou qualquer um tenta, quebrar o galho do amigo, do inimigo, para tentar derrubá-lo, cai-se junto com ele. Então a função, eu aqui como jovem advogado criminalista, é fazer com que esse galho permaneça firme, o galho da Constituição. Obrigado, pessoal. Jeff, nós que agradecemos a palestra, foi maravilhosa. Agora eu chamo o Cacai